Irmãos, hoje eu quero fechar esse assunto que nós temos comentado nas últimas semanas. O Adriano esteve falando longamente sobre a questão do chamamento do Senhor. E vamos fechar esse assunto hoje e vamos tirar alguma conclusão e ver como o Senhor nos ajuda a compreendermos essa importante verdade. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 1. Versículo 16 a 18. Diz assim: não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Até aí. Senhor, colocamos essa porção da palavra mais uma vez nas tuas mãos. Pedimos que o teu Espírito se mova para iluminar os nossos corações. Ó Senhor, lança luz nas nossas trevas. Senhor, tira-nos das trevas para a luz. Senhor, queremos a compreensão, queremos também o impacto, Senhor. Queremos que o teu Espírito diga algo que realmente mude as coisas na nossa vida. Mude de maneira a sairmos das trevas para a luz ainda mais. A experimentarmos mais salvação, mais libertação, mais realidade da fé, mais paz e alegria no Espírito Santo. Senhor querido, fala conosco. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom, irmãos, o nosso encargo é considerarmos a oração de Paulo. Paulo foi um servo muito especial do Senhor e recebeu do Senhor incumbências muito sérias e específicas e que chegaram até nós por meio das Escrituras. Então, quando ele ora pelo que é fundamental. Quando Paulo ora, a oração dele é clara, é lúcida. Ele pede pelo que é fundamental, por aquilo que nos é mais necessário. Compreender o encargo de Paulo tem a ver com a nossa salvação. Tem a ver totalmente não só com a sobrevivência da nossa fé, mas com a nossa salvação. Amém. Ele está pedindo o que é essencial para a nossa vida. Então ele tem uma oração aqui e tem uma oração no capítulo 3. Aqui ele está orando para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Quem é Deus? Quem é Deus? O que é que ele quer? Qual o seu caráter? Qual o seu propósito? Qual o meu destino na mão dele? Eu tenho que saber. Paulo servia a Deus no judaísmo antes da sua conversão a Cristo. E ali ele era o melhor, extremamente zeloso, e com todas as suas forças ele fazia o que ele julgava ser correto. E
e sem a visão adequada, sem a sabedoria e a revelação adequadas, sem ter os olhos do coração iluminados, ele perseguia a igreja, ele destruía a obra de Cristo, ele destruía a obra de Jesus, que era o Messias, que ele julgava esperar. Todo judeu espera o Messias, todo judeu verdadeiro, genuíno, espera o Messias. E Paulo também, o centro da fé do judeu é a vinda do Messias. O mais excelente é a vinda do Messias. Porque ele estava cego, ele não reconheceu em Jesus a vinda do Messias. E perseguia o Messias. Mas porque ele era sincero no seu coração, um dia o Senhor apareceu para ele e o esclareceu. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo responde: quem és tu, Senhor? Afinal de contas, quem és tu? E o Senhor ainda disse uma coisa a mais, está lá em Atos 26. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Você está insistindo na coisa errada, o Senhor está dizendo. Para, porque vai complicar para você daqui para diante, se você não parar. Então o coração dele parece que já era movido pelo Senhor, mas ele resistia, até que naquela aparição, vamos dizer, fulminante do Senhor, ele se rendeu completamente ao Senhor. Aí os olhos se abriram. Irmãos, Paulo entendeu que os olhos têm de se abrir. Então ele está orando por nós, conforme a experiência dele próprio, quer dizer. Se ele não enxerga, ele fica perseguindo Jesus, a quem ele amava e esperava, mas não sabia que o Messias era Jesus. Então Paulo encontrou na necessidade de ter iluminado os olhos do coração, uma necessidade essencial. O que eu estou fazendo da vida se eu não entendo quem é Jesus? E aquilo mudou totalmente a vida de Paulo. E ele se tornou extremamente precioso para Deus. E até hoje nós temos os benefícios do ministério dele. Então, Paulo falando de uma maneira muito consciente de algo que ele experimentou, de algo que ele foi liberto pelo Senhor, que era a sua cegueira espiritual. Então ele ora para que os irmãos na igreja também tenham iluminados os olhos do coração. E aqui ele fala de 3 itens. Nós estamos tratando do primeiro. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Nós vamos encerrar hoje. A segunda, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. Nós começamos a semana que vem. E qual a suprema grandeza do seu poder para nós, os que cremos. Nós vamos ver, não sei quando, depois que terminar a riqueza da glória da sua herança dos santos. Mas nós temos que estar claro disso. Então, o chamamento é para esse tempo. O Senhor nos chamou. Nós estávamos lá, mortos em nossos delitos e pecados, como Paulo, servindo ali de maneira ignorante. E o Senhor veio para nós, Ele nos chamou. E agora o que nós devemos esperar desse chamamento? Nós estamos aqui sentados nessa noite. Fomos batizados, estamos aqui nessa noite. A igreja tem sido algo importante para nós. Mas afinal de contas, o que o Senhor quer conosco mesmo? Então está falando de como nós vamos conduzir a nossa vida nesses dias que nós temos nessa terra, até a nossa morte. Quando fala da herança, está falando o que nós vamos receber futuramente.
Mas hoje nós temos que nos ocupar principalmente em conhecermos o chamamento do Senhor. O que significa o chamamento do Senhor? A herança nós vamos receber no futuro. Nem vou falar nisso agora. Mas para nós caminharmos nesse tempo e atendermos ao chamamento do Senhor, nós precisamos conhecer que poder o Senhor nos dá para isso. Porque nós estamos cheios de fraquezas. Nós somos absolutamente incapazes de responder ao chamamento. Então Paulo diz que nós devemos estar claros de que nós temos um chamamento, de que nós temos um prêmio para receber, uma herança, que não é... Bom, não vou falar nada da herança. Mas nós temos uma recompensa, porque Deus é galardoador dos que o buscam. E se eu buscar o Senhor, respondendo ao chamamento, Deus vai galardoar. Mas como é que eu respondo com fidelidade? Então eu tenho que conhecer o terceiro ponto, é o poder. É o poder. Precisamos conhecer que força Deus nos dá, que capacitação Ele nos traz, para que eu possa, no meio das minhas fraquezas, poder ser fiel a Deus. Tá? Então, falando do chamamento, eu quero considerar duas passagens. Uma está na primeira epístola de Pedro. O Adriano já falou bastante sobre isso, eu só quero mesmo dar o fechamento. Então, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, eu quero salientar que o Senhor nos chamou das trevas para a luz. Nós precisamos sair das trevas e entrar cada vez mais para dentro da luz. Então, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aqui fala de 4 bênçãos que nós recebemos, desde que recebemos o Senhor. Nos tornamos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que significado maravilhoso tem cada um desses itens, mas não é nosso encargo escrevermos eles nessa noite. O encargo está aqui, a fim de proclamar tudo isso que o Senhor fez para nós, tudo que o Senhor faz por nós. Aqui nós falamos de coisas espirituais: raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. São situações espirituais que o Senhor trouxe para a nossa vida, que nós não tínhamos anteriormente, mas que agora temos. Mas não só essas coisas espirituais, mas até as bênçãos materiais que o Senhor tem nos provido: sustento, saúde, proteção, enfim, tudo que nós temos recebido do Senhor é para que, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o Senhor tem nos tornado pessoas muito importantes, e nós temos que reconhecer que temos recebido do Senhor e fazer com que essas coisas se realizem na nossa vida, porque nós podemos ser e não parecer. Nós podemos já ter recebido a bênção, mas ainda não ter entrado na realidade delas. A finalidade de tudo em que o Senhor nos abençoa é para proclamarmos as virtudes, é para engrandecermos ao Senhor.
não só com o nosso louvor na reunião, mas engrandecer o Senhor com o nosso testemunho, de maneira que as pessoas olhem para o nosso viver diário, principalmente na nossa lida com as coisas desse mundo, lá no ambiente às vezes ruim do trabalho, manifestarmos às pessoas, proclamarmos ali que nós não somos comuns, nem somos desse mundo, somos nação santa, somos propriedade exclusiva de Deus, somos sacerdote real. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lá nas trevas, sem o Senhor na nossa vida, nós não éramos nada destas coisas e caminhávamos a passos firmes para a morte, até que o Senhor veio no meio das nossas trevas e nos chamou das trevas para a luz, para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos chamou para a luz, para nos tirar das coisas das trevas e nos trazermos para a realidade da luz. Versículo 10: Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Somos povo de Deus, estávamos sem a misericórdia, mas agora a misericórdia nos alcançou, e o Senhor nos tirou, na sua misericórdia, Ele nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz, e coloca cada um de nós numa posição elevada, para proclamarmos as suas virtudes, para declararmos Deus ao mundo. Como é que eu vou declarar o Deus que é luz ao mundo, se não sendo luzeiro no meio do mundo, no mundo de trevas, no mundo de corrupção, no meio de uma geração, Filipenses nos diz, pervertida e corrompida, mas lá nós podemos resplandecer como luzeiros, se respondermos ao chamamento, Senhor querido. Agora, falando ainda um pouco mais desse chamamento e da nossa transferência das trevas para a luz, abram em Atos 26. Quanto prejuízo nós tivemos nas trevas, não é? Quantos prejuízos, quantas coisas mal sucedidas. Nós temos que nos apegar à luz e nos afastar firmemente das trevas. Não há nada de bom nas trevas, no ambiente comum, nas coisas da carne, que possa nos trazer bem. Tudo que não é santo produz morte. O Senhor nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. E é na sua maravilhosa luz que nós podemos de fato experimentar coisas boas. E essa transferência das trevas para a luz, na nossa experiência prática, ela não nos dá num único momento. Num primeiro momento, o que acontece é que os nossos olhos se abrem. Então vamos ler aqui. Atos 26, nós temos aqui o chamamento de Paulo. Ele está conversando com um rei chamado Agripa e ele está dando o seu testemunho. Bom, ele está falando de como o Senhor veio ao encontro dele. Versículo 13: Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, ele estava a caminho de Damasco para aprisionar os da igreja, os que invocavam o nome do Senhor. Indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim, e
dos que iam comigo. Irmãos, tudo começa com luz. Os irmãos têm consciência das trevas? Senhor querido, nós temos que ter consciência das trevas. Num famoso cântico de Davi, que está no livro de Reis e também em Salmos, ele diz: Senhor, derrama luz nas minhas trevas. Então ele sentia a necessidade de sempre estar sendo iluminado. Amém. Como nós somos enganados se os nossos olhos não estiverem abertos. Como nós somos iludidos, desviados, se os nossos olhos não estiverem abertos. Então vamos continuar aqui. Uma grande luz. Imagine o tamanho dessa luz se era meio-dia, irmãos. Uma época eu trabalhei com lâmpadas, então eu me especializei um pouco nesse tipo de coisa, e então eu estudei lá várias coisas sobre lâmpadas. Nada é mais forte que a luz do meio-dia. Se você olhar para frente, num dia de sol, sem nuvem, nada é mais forte que o meio-dia. Nenhuma luz que o homem pode produzir pode ser mais forte que a luz do meio-dia. Isso porque eu não estou olhando para o sol. Se eu olhar, até minha visão meus olhos podem ser danificados. Então, que luz é essa que iluminou Paulo? Que ele pôde perceber uma luz sob tão intensa luz. Não é isso? Então, amanhã cedo, a gente liga as lâmpadas, mas dali chega uma hora que as lâmpadas não tem mais necessidade nenhuma. Se a luz estiver entrando aqui, a luz do sol entrando aqui dentro anula a eficácia dessas lâmpadas, não é? Ali, a luz com que o Senhor brilhou ofuscou a luz do sol no meio-dia. Irmãos, é esse tipo de luz que o Senhor quer trazer para dentro do nosso coração. Amém. Esse tipo de luz que a gente precisa. Não é pouca luz, irmãos. Tem que ser algo que nos impacte. Tem que ser um impacto. Algo que derrube mesmo. Peça para o Senhor: Senhor, me ilumina como Paulo. Uma luz que me derrube. Como é que é uma? Oi? Que segue para o mundo. Então, ele ainda ficou cego. Ele ainda ficou cego. A luz foi tão grande que o cegou de fato. E ele não recuperou a vista, senão quando Ananias, o irmão, foi lá e pôs a mão sobre ele. Versículo 14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Recalcitrar contra os aguilhões era uma expressão para se referir a uma reação que o boi, quando conduzido e batido por uma vara, quando ele começava a sair do rebanho ou não andar na trilha que o boieiro queria, então ele batia com uma vara nas patas do boi para ele corrigir a rota dele. Tinha um ferrão na ponta. Um ferrão. Tinha um ferrão. Meu tio tinha esse carro. Tinha isso daí. E o boi rebelde, o que ele faz? Ele escoiceia. É o recalcitrar. O aguilhão é essa vara com esse ferrão. E o recalcitrar é o coice do boi rebelde. Então parece que já tinha uma disputa ali entre Deus para convencer e Paulo se apegando firme aos seus conceitos antigos. Versículo 15. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Aí eu me rendo, agora eu quero saber. Chega, agora chega. Agora eu caí, agora eu quebrei. Aqui não diz que ele ia a cavalo, nem em lugar nenhum diz que ele ia a cavalo. Se ele estava indo a cavalo, então o tombo foi maior ainda. Se estava a pé, mas de qualquer maneira caiu.
Versículo 15. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Puxa, o Senhor a quem eu sirvo é esse Jesus a quem eu persigo? Nossa, uma contradição. Isso é coisa de cego. O cego não queria fazer aquilo, mas fazia com toda a convicção. O cego é assim. Oh Senhor, brilhe para nós, abra os nossos olhos. Amém. Versículo 16. Olha como o Senhor é objetivo, né? O Senhor é objetivo com Paulo. Paulo era um cara duro na queda, mas agora ele caiu. Então, Paulo era um homem que vai se revelar um homem de caráter muito determinado também na sua fidelidade a Jesus. Tão determinado quanto ele foi na defesa trevosa que ele fazia do judaísmo perseguindo a igreja. Então parece que ali a conversa não é para nós não, né? Porque Paulo está caído no chão e o Senhor já fala: levanta que tem serviço. Puxa vida, eu pediria um tempo para recuperar. Mas Paulo não era de um caráter impressionante. Versículo 16. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés. Eu não vou ficar te consolando aqui não, Paulo. Vamos, fica de pé aí. Interessante essa conversa de Jesus com Paulo, viu? Mas levanta-te e firma sobre teus pés, porque para isso te apareci. Vamos lá, tem serviço. Para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Puxa, já está ali caidão no chão, nem se recuperou do tombo. O Senhor já está falando: levanta que tem serviço, levanta e sai andando no rumo aí, que tem serviço para você. E vai ser perigoso, né? Ele está falando do livro. Não vai. Mais para frente, quando Jesus fala com Ananias, né? Para Ananias ir até Paulo lá em Damasco, que ainda está cego, na sequência aqui desses acontecimentos, o Senhor fala para Ananias: vai lá e visita Paulo. Aí o Ananias fala: Senhor, esse homem prende, bate, mata. O Senhor está me mandando lá. Ele falou: vai. O leão está manso agora, vai lá que ele está bonzinho. Eu vou mostrar para ele quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele está acostumado a bater nos outros por causa do meu nome, agora ele vai apanhar por causa do meu nome, vai passar a vida inteira se arrependendo de ter batido nos meus filhos. É assim, né? Bate a sopa. Os fiéis ao Senhor, o Senhor tem um trato interessante. Os irmãos querem ser que nem Paulo? É só a sopra ou uns bate para botar na linha também que os irmãos querem? Se só assoprar, não sei se a gente vai para algum lugar não. Versículo 18. Então eu estou mandando você para os gentios. Versículo 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Não era o que estava acontecendo com ele naquela hora? Sim. Então vai, levanta e vai fazer o que eu estou fazendo com você agora. Abrir os olhos. A primeira coisa é abrir os olhos, irmãos. Então vamos ver essa sequência aqui. 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade ou do poder de Satanás para Deus. Toda essa obra que leva à remissão de pecados e a receber herança começa com o quê?
com abrir os olhos. Porque mesmo aquela grande luz que brilha para o cego, não significa nada. Então a luz tem que ser forte, ao mesmo tempo que o Senhor toca, para que os olhos sejam abertos. O que significa uma grande luz para um cego? Nada. Então a primeira coisa é que o Senhor precisa nos abrir os olhos. Irmãos, o Senhor tem que abrir os nossos olhos para entendermos o chamamento dele. Para que é que nós somos cristãos? Precisamos ficar claro. Para receber oração quando eu estou passando em dificuldades, ou para cantar alguns louvores na igreja, também para tudo isso. O Senhor nos abençoa demais, mas o Senhor tem muitas coisas maiores para nós. E certamente não nos faltará nenhuma das menores em abundância, se não negligenciarmos as maiores. É que nem carro e acessório. Quando você vai e compra o carro, os acessórios vêm junto, não é? Mas eu posso ter muitos acessórios e não ter o principal. O que você acha de ter? Agora os retrovisores estão cada vez mais sofisticados, né? Hoje tem retrovisor que está até falando agora aí. Um canto aqui. Puxa vida. Outro dia o negócio de ré não estava na tela, estava no retrovisor. Pelo amor de Deus. Equipamentos sofisticadíssimos nos carros melhores. Mas que adianta ter um negócio daquele? Eu quero o carro. E o sistema de som? E o GPS? É tudo acessório. Mas eu preciso é do carro. Se eu tiver o carro, eu tenho os acessórios. E hoje os crentes estão correndo atrás dos acessórios. Vai atrás do principal, que os acessórios acompanham. Amém. Senhor querido, o Senhor abre os nossos olhos para entender que nós precisamos do principal, do carro, com roda, motor, câmbio. Pronto, aí o resto vem junto. Mas se eu não tiver o carro, eu tenho um monte de coisa que não me leva a lugar nenhum, porque falta o carro propriamente dito. Então, primeira coisa, o Senhor tem de abrir os nossos olhos, nos livrar da cegueira. E Marcos fala da cura de um cego, numa aldeia. Ele vai e toca nos olhos do cego e pergunta: você está vendo direito? Ele fala: está meio embaçado, eu estou vendo homens como árvores. Ele falou: não, homem é homem, árvore é árvore. Então, você está vendo muito mal visto. Você está vendo de maneira míope. Essas doenças dos olhos, né? Hipermetropia, astigmatismo. Você está vendo mal. Vem cá. Aí o Senhor dá um segundo toque. Amém. E agora? Agora vejo tudo claramente. Irmãos, essa passagem é muito significativa para nós. Será que nós estamos no primeiro toque? Ainda. Então nós precisamos de um segundo toque. Para ver tudo claramente. Amém. Vamos orar um pouco isso, irmãos? Amém. Vamos gastar um tempinho agora orando, considerando diante do Senhor isso. Senhor amado, ó Senhor querido, Senhor, o Senhor conhece as nossas imperfeições, o Senhor conhece as nossas necessidades, Senhor, o Senhor sabe as nossas deficiências. Senhor, nós queremos ver tudo claramente, Senhor, mas nós podemos estar nos satisfazendo com meia visão, uma visão embaçada, confusa, vendo homens como árvores. Senhor querido, Senhor, é muito bom enxergarmos, Senhor, mas nós queremos ver tudo claramente. Senhor amado, o Senhor tem nos chamado e nós queremos enxergar claramente os teus chamamentos, Senhor. Senhor querido, cura os nossos olhos, livra-nos, Senhor, de miopias espirituais. Senhor,
proporções dos olhos, Senhor. Nos dê visão clara. Toque mais uma vez. Ó Senhor, vá sempre tocando em nós, para nos dar visão cada vez mais clara. Nos ajude a ver perfeitamente. Nós te rogamos, Pai. Em nome de Jesus. Então vamos voltar aqui. Versículo 18. Para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz. Quer dizer, sair do ambiente de trevas, sair da ignorância principalmente. Quando nós falamos em luz, nós estamos falando principalmente de uma compreensão clara da palavra, da verdade. Clara da verdade. Quando nós temos uma compreensão clara da verdade, a nossa fé não titubeia, a nossa fé não vacila. Muitas vezes nos falta fé porque nós não temos clareza da verdade. Então, quando nós falamos em ver e recebermos luz, nós estamos falando de ganharmos compreensão na palavra. Agora os olhos foram abertos, mas precisamos sair ainda da nossa ignorância, para conhecermos a verdade. Quando nós conhecemos a verdade, as coisas ficam claras sobre o nosso ser, sobre os propósitos de Deus, sobre as ações do inimigo, do adversário. Nós passamos a entender os propósitos e a bondade de Deus, passamos a entender a maldade e a astúcia do adversário, e passamos a entender que forças agem sobre o nosso coração. Tudo isso é o que a palavra nos proporciona. Então nós precisamos ter um contato vivo e real com a palavra. Amém. Senhor querido. Amém. Por falar nisso, ô Sônia, a gente prometeu para os irmãos os CDs, né? Está tudo embrulhadinho, bonitinho, né? Os irmãos deram o nome, estava esquecendo. Você pega um, dá para o Evânio, e daqui a pouco eu quero propor para os irmãos uma coisa muito interessante. Espero que os irmãos gostem. Nós vamos presentear os irmãos com CDs, e os irmãos vão ver como é gostoso nós lermos a Bíblia ouvindo a leitura do CD, né? Bom, então, se os olhos não abrirem, não importa a quantidade de luz, mas se os olhos abriram, então agora a quantidade de luz importa. Nós precisamos conhecer a verdade sobre o homem, a verdade sobre Deus, a verdade sobre Satanás. Saber por que existimos, o que estamos fazendo aqui, e como é que vai terminar isso aqui tudo. Precisamos saber. A palavra nos informa claramente, para nos dar um viver de muita ousadia na fé. Mas para isso os olhos têm que estar abertos e a luz tem que ser abundante. Porque o que adianta ter os olhos abertos se eu não estiver num ambiente iluminado? Então, para ver precisa de duas coisas. Primeiro, que os olhos não sejam cegos. E segundo, que haja luz no ambiente, não é? Então o Senhor diz para Paulo: vai para os gentios, para abrir os olhos e tirá-los das trevas para a luz. Amém. E depois ele prossegue dizendo: do poder de Satanás, tirá-los do poder de Satanás e colocá-los debaixo do poder de Deus. Amém. Irmãos, como nós precisamos sair debaixo do poder de Satanás. Quando nós formos estudar o terceiro item, e qual a suprema grandeza do seu poder para nós, os que cremos, puxa, nós vamos falar muito sobre isso. Para que nós precisamos de tanto poder? Porque tem um adversário. Então nós vamos falar que, vamos ver na palavra que o adversário é terrível, engana mesmo, destrói mesmo, rouba, mata e destrói. Mas Deus nos dá luz e poder
luz para vê-lo e poder para enfrentá-lo e fazê-lo fugir de nós. Amém. Não é? Então nós precisamos sair de debaixo do poder do diabo. Mas tudo começa com luz. Se não houver luz e os olhos não estiverem abertos, eu não discerno nada, nem Deus nem o diabo, e nem sei quem sou eu mesmo. O Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Irmãos, como nós precisamos caminhar na luz, buscar o Senhor, ganhar entendimento espiritual. Daí vem o nosso vigor espiritual, daí vem o poder espiritual, daí vem a nossa vitória e o andar intrépido na fé, que não vacila, mas que avança, que não se intimida, mas que enfrenta. Precisamos responder forte ao Senhor no nosso chamamento. Amém. Senhor querido, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados em mim. Então a oração de Paulo é: para saberdes qual a esperança do chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então aqui, já no chamamento de Paulo, o Senhor já falou sobre herança e falou sobre chamamento. Nós somos chamados das trevas para a luz, somos chamados de debaixo do poder de Satanás para estarmos debaixo do poder de Deus. Amém. A fim de que recebamos remissão de pecados e herança entre os que são santificados em mim. É isso que o Senhor falou para Paulo. Bom, falando de chamamento, eu quero ver junto com os irmãos, para a gente terminar, a história do chamamento do rapaz rico. Tem na versão de Mateus, Marcos e Lucas. Eu quero ler com os irmãos na versão de Lucas. Lucas 19. Desculpa, Lucas 18. Bom, versículo 18. 18. Diz assim: certo homem de posição perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. O Senhor o corrigiu. Ele parece que foi delicado com o Senhor, e o Senhor parece que não foi muito delicado com ele. Bom mestre. Por que bom? Por que você está me chamando de bom? O que está vendo de bom em mim? Só Deus é bom? Versículo 20. Mas o Senhor o amava, viu? O Senhor o amava. O Senhor queria era ganhar o coração dele. Sabes os mandamentos? O Senhor disse para ele: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. É ou não é uma boa pessoa? Olha, eu contei 5 mandamentos do Senhor que ele falou que ele tem observado: não adultera, não mata, não furta, não mente, honra o pai e a mãe. Versículo 22. Ouvindo-o, Jesus disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus.
Depois vem e segue. O que é isso senão um chamamento? Então, que bom, você veio a mim e você me considera bom. Então você deve achar bom o que eu vou te dizer agora. Se eu sou um bom mestre, não é verdade? Se eu chamo alguém de bom mestre, eu tenho que considerar bom tudo que ele me disser, né? Vocês não estão percebendo a lógica da situação? Se eu chamo de bom mestre, significa que eu estou aberto aos ensinamentos dele, às orientações dele. Você me chamou de bom, agora vamos ver se você me acha bom mesmo. Tá bom, então eu sou mestre e você me chama de bom. Tá, então eu vou dizer, maravilha, você fez 5 coisas aí maravilhosas, notáveis, impressionantes, mas só falta uma, rapaz, você está chegando lá. Falta uma. Que legal ele deve ter pensado, né? Agora vai me dar a dica. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. O que ele chegou pedindo para o Senhor? Vida eterna. Ele falou, só falta uma coisinha. Já está barato, não está? A vida eterna, ele chegou pedindo tudo. O Senhor só está pedindo uns trocadinhos, umas merrequinhas terrenas. Está barato. Não é isso? Vem e segue-me. Puxa, que negócio bom que o Senhor me propôs agora. Esse mestre é bom mesmo. Agora eu acerto e ganho a vida eterna. Mas não foi essa a reação. Mas ouvindo estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Ele era riquíssimo. Ele tinha muito. Mas para comprar a vida eterna, o que significa riquíssimo? Nada. Ele ia pagar barato. Mas ele não viu o valor da vida eterna. Ele viu o que tinha na mão. Ele falou, mas abri mão de tudo. Puxa, o Senhor deu um golpe fatal aqui. O Senhor pediu tudo que ele tinha. Tudo. O que para Deus não era nada, mas Deus ia dar em troca a vida eterna para ele. Vem e segue-me. Irmãos, irmãs, o Senhor pede tudo. Que valor você dá ao que você tem? As suas opiniões, o seu modo de ser, o seu estilo de vida, os valores que você tem. Abrir mão de tudo e segue o Senhor. Você vai ter um tesouro no céu. Será que isso significava necessariamente ficar pobre e miserável? Não. O Senhor só falou, vai e vende tudo. Tem uma parábola que o Senhor fala de um homem que vende tudo para comprar uma pérola. Sim. Não é isso? Aqui é o mesmo caso. Ele ia entregar tudo para ficar com o Senhor. Mas aqui não está falando de ficar pobre. Talvez ficasse, mas provavelmente não ficaria. Jó, o Senhor tirou tudo limpo e devolveu de novo? Então, devolveu em dobro para Jó. Então, mas o fato é que na hora que mexeu no bolso dele, aí mostrou onde é que estava. Escorpião apareceu. Aí mostrou aonde estava Deus na vida dele. Deus na vida dele. Então, irmãos, eu quero mostrar um versículo e em seguida eu vou voltar para cá. Abre em Colossenses. Colossenses.
Colossenses 3:5. Diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. A avareza é o mesmo que ganância. Quando fala de avareza, está falando de um apego exagerado ao que se tem e o desejo por querer mais. Então, avareza é o mesmo que ganância. É um apego exagerado ao que se tem, no sentido de não repartir nada com os outros, e ainda quero mais. Isso é algo da carne. E ele diz que esse tipo de fraqueza é uma forma do que? De idolatria. Então, nesse caso, o dinheiro é o ídolo. E a ganância e o apego excessivo ao dinheiro é o que? Idolatria. Vamos voltar lá para o jovem. Ele era riquíssimo. E na hora que ele fica triste, na verdade muito triste, ele revela quem é Deus na vida dele. É mamon, o dinheiro. Que o Senhor disse lá em Mateus capítulo 6: não podeis servir a dois senhores. Ou você pega um e despreza o outro, ou despreza o outro e se apega a esse primeiro. Não podeis servir a Deus e a mamon, ou as riquezas. E por conta das riquezas, ele se afastou do chamamento do Senhor. Versículo 24. E Jesus, vendo-o assim, triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Mas a questão aqui, irmãos, não é só a riqueza, porque senão a gente pode pensar assim: eu sou um duro, então esse risco eu não corro. Mas e as outras coisas a que nos apegamos e que são para nós como era o dinheiro para esse jovem? No caso dele era a sua riqueza, porque moralmente ele era uma pessoa correta, não é? Mas ele tinha algo entre ele e Deus. Irmãos, nós temos que a luz do Senhor brilhe para nós. Amém. E revele claramente o que tem entre nós e o Senhor, que impede nós nos consagrarmos desimpedidamente ao Senhor e não respondermos ao chamamento. Senhor querido, ó Senhor, agora para encerrar, irmãos, vamos abrir em primeira epístola de João, os dois últimos versículos. O Adriel, o CD está aí? Você põe ele para tocar na caixa aqui, ô Eduardo, por favor. Epístola de João, capítulo 5, os últimos versículos. Versículos 18 até 21. Diz assim. Acharam? Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Essa segunda parte do versículo tem uma tradução meia complicada, mas diz assim: antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Capítulo 18. Tá, segura aí. Versículo 18 na tradução revista e corrigida. Diz assim: sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda, e o maligno não pode tocar neles. Mas vamos avançar aqui. 19. Sabemos que somos de Deus. Irmãos, sermos de Deus tem a ver com respondermos ao seu chamamento. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou é de Deus ou é do mundo. Então nós temos que considerar a luz do Senhor, as coisas que ainda das trevas do mundo ainda habitam o nosso viver, para sairmos
debaixo do maligno. 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Puxa, irmãos, reconhecermos o verdadeiro, conhecermos o verdadeiro, tocarmos no que é verdadeiro. Amém. É uma questão de luz. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O jovem rico lá era tão bom em guardar mandamentos, mas ele tinha um ídolo entre ele e o Senhor. A adoração dele estava impedida de ser direta, porque tinha algo. Ele olhava para o Senhor, mas entre ele e o Senhor tinha um ídolo que o impedia de atender ao chamamento do Senhor. Senhor querido. Então, irmãos, qual é a esperança do nosso chamamento? É sairmos das trevas para a sua maravilhosa luz. Debaixo do poder de Satanás para Deus. E andarmos na